O pessoal falando o seguinte, o decreto revogou o Estatuto do Desarmamento, alterou o Estatuto do Desarmamento. Pelo amor de Deus, gente. O decreto, ele vem para regulamentar, para completar, ou melhor, para complementar. E não para alterar a lei. A lei ela só pode ser alterada por outra lei. O decreto é um ato normativo. Tá? Isso nada mais é do que o exercício do poder normativo, poder da administração pública, e não do poder legislativo, para alterar uma lei só através de outra lei e de vertente aí do Congresso Nacional. Perfeito? Então vem aqui comigo, ó, acompanhe nossas redes, inscreva-se em nosso canal aí, Focus Concurso, siga no nosso Instagram, Focus Concurso aí, curta a nossa página no Facebook, ouça nossos podcasts, tá? Então vem comigo, ó, fique calmo, que primeiro eu vou analisar aqui o texto inicial, letra de lei do Estatuto do Desarmamento e depois vou detalhar. Então, deixa de ser ansioso, vem comigo, capítulo 1 do Sistema Nacional de Armas. Artigo 1º, ó, o Sistema Nacional de Armas, SINARME, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Então, o SINARME nada mais é do que um órgão pertencente ao Ministério da Justiça e fica no âmbito da Polícia Federal. Beleza? Quais são as atribuições do SINARME? Então, vai trazer as atribuições o artigo 2º do Estatuto do Desarmamento. Então, vem comigo aqui, ó. Ao SINARME compete, inciso 1, identificar as características e a propriedade de arma de fogo mediante cadastro. 2, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. 3, cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. 4, cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. É importante aí você marcar o inciso 4º do artigo 2º, tendo visto que, tanto é que se o indivíduo ele for proprietário, diretor ou responsável de uma empresa de segurança ali, ou transporte de valores que tem, em tese, né, arma de fogo, munição, acessório, ocorrendo extravio, roubo, furto, ele tem a obrigação de comunicar da data do ocorrido, isso que dispõe o artigo 13, parágrafo único do Estatuto do Desarmamento. Então ele tem a obrigação de comunicar o ocorrido através de registro de ocorrência, fazendo um registro de ocorrência na Polícia Civil e dentro de 24 horas comunicar também à Polícia Federal, sob pena de vir responder pelo crime de omissão de cautela por equiparação. Tá? Por quê? Isso ocorre que é uma falta de controle no Sistema Nacional de Armas. A partir do momento que ocorre um extravio, um furto, um roubo, ou quando tem uma transferência dessa propriedade, isso tudo tem que ser informado ao Sistema Nacional de Armas. Beleza? Inciso 5, ó, identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento de arma de fogo. Inciso 6, integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Inciso 7, cadastrar as apreensões de arma de fogo, ó, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. 8, cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como, ó, conceder licença para exercer a atividade. Então, a atribuição do SINARME conceder o que é licença para o exercício da atividade de armeiro. Isso conforme o artigo 2º, inciso 8º do Estatuto do Desarmamento. 9, cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessórios e munições. Aí você pode observar que agora no inciso 10, eu cheguei o quê? Utilizar o negrito, e aí sublinhei as palavras importantes aí, ó. Então, inciso 10, cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Aqui meu aluno já sabe, já teve aula comigo, isso é de fundamental importância para o quê? Para ficar ali registrado, através do controle do Sistema Nacional de Armas, né, como se fosse uma identidade, ou melhor, uma identificação da arma de fogo. Porque através do disparo efetuado, esse microestriamento deixado no projétil vai ser como se fosse a digital dessa arma de fogo. Então fica tudo ali no acervo para justamente um controle. E o exame pericial ele consegue constatar, conseguindo apreender a arma de fogo, efetuando o disparo, se efetivamente aquele projétil foi disparado da arma. Mas claro, vai ter que ter apreensão, tem que verificar se houve ali a troca do cano. Então tem esses detalhes aí peculiares. Mas enfim, isso é um mecanismo para ser utilizado justamente para controle e também identificar a arma de fogo que tem aí esse controle pelo Sistema Nacional de Armas. Inciso 9. Informar a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Aí vem um parágrafo único. Ó. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas. Aí, botei entre parênteses, Marinha, Exército e Aeronáutica. E auxiliares, ó, Bombeiro e Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal. Bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Ou seja, o controle
das armas de fogo das Forças Armadas não vai ser feito pelo Sistema Nacional de Armas e das Forças Auxiliares também, porque elas vão ter o próprio controle próprio. Aí vai falar sobre o SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Perfeito? Agora sim, eu vou abordar alguns pontos que isso pode ser indagado na sua prova e você não consegue identificar analisando só o texto legal. Então, alguns pontos, necessariamente, eu vou ter que trazer entendimento doutrinário e jurisprudencial para clarear a tua mente. Tá? Quando for de comum ali ser cobrado o texto legal, aí eu vou mais em cima do texto da lei. Então, vem aqui comigo agora, ponto número 1, bens jurídicos tutelados, ou melhor, bens jurídicos, né? Aqui, ó, bens jurídicos tutelados no Estatuto do Desarmamento. Ou é bem jurídico só? O Estatuto do Desarmamento, ele protege apenas um bem jurídico com a criação, né, dessa lei ou protege mais de um bem? A princípio que você vai colocar aqui que o bem jurídico tutelado no Estatuto do Desarmamento é incolumidade pública. Então coloca aqui, ó, um asterisco, incolumidade pública. Incolumidade pública, gente, é sinônimo, ó, você vai botar, incolumidade pública é sinônimo de segurança pública. Identificamos aqui, ó, o bem jurídico tutelado. Se vier cobrar assim na sua prova, a incolumidade pública ou a segurança pública é o bem jurídico tutelado nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Certíssimo. Perfeito? Então, a segurança pública que é o bem jurídico tutelado envolvendo os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Mas, vou trazer aqui o posicionamento do STJ que isso pode ser cobrado em sua prova. Tudo depende da banca, gente. Nós temos que se adaptar ao que a banca cobra. Tá? Então, eu vou fazer de uma forma que eu pego todo o raciocínio de qualquer banca aqui para você ter uma aula completa envolvendo o Estatuto do Desarmamento. Então, a princípio, bem jurídico tutelado, incolumidade pública, sinônimo de segurança pública. Perfeito? Mas o STJ aqui, ó, o STJ, ele tem um posicionamento e em um dos seus julgados falou que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento é protegido, ó, a segurança pública, ou seja, a incolumidade pública, mas além da incolumidade pública ou segurança pública, é protegido também, ó, a paz social. Então, se você se deparar falando, ó, com o enunciado de uma questão, fala, de acordo com os tribunais superiores, o bem jurídico tutelado no Estatuto do Desarmamento é a segurança pública ou a paz social. É até um equívoco falar de acordo com os tribunais superiores, porque esse é o entendimento do STJ. Tá? Falar de acordo com o Tribunal Superior ou o STJ estaria correto, né? Segurança pública e a paz social. Não é a paz social. Segurança pública e a paz social. Beleza? O STF tem um posicionamento também que fala que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, além de proteger a segurança pública, protege também de forma ali, a integridade física da pessoa, a liberdade pessoal. Mas, enfim, o que é mais cobrado em concurso é a respeito da segurança pública e, dependendo se for uma banca CESP da vida, a paz social, porque vai trazer o posicionamento, em alguns casos, do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então, conseguimos já identificar quais são os bens jurídicos tutelados envolvendo o Estatuto do Desarmamento, incolumidade pública e, de acordo com a STJ, incolumidade pública e paz social. Natureza dos crimes previstos aí, ó, de acordo com a maioria da doutrina e dos tribunais superiores. Então, aqui, ó, a natureza dos crimes é que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato. Ó. São crimes de perigo abstrato. São crimes de perigo abstrato. Se você pegar assim, conceito bem raso, o que é um crime de perigo abstrato? Aí o conceito raso vai falar assim, crime de perigo abstrato é aquele crime que é presumido pela lei. Como assim? Crime que é presumido pela lei. O indivíduo foi lá e praticou uma conduta, presume-se já que com a conduta que ele realizou já tem a violação do bem jurídico tutelado. Ou seja, há uma avaliação da lesão do bem jurídico antes da prática da conduta. Então, por isso que quando o indivíduo pratica a conduta, já teve o quê? A violação do bem jurídico tutelado. Tá? Então, são crimes de perigo abstrato. Como assim, professor? Por exemplo, o indivíduo está portando a arma ilegalmente. Porte ilegal, a arma que ele está portando é de uso permitido. Só o fato de ele estar portando a arma de forma ilegal, de uso permitido, já está configurado o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento? Certo? Certo por quê? Já há uma presunção que, com a conduta dele, ele violou a incolumidade pública. Precisa ele pegar essa arma e efetuar um disparo? Não, se ele pegar a arma e efetua um disparo em via pública em direção a ela, às suas adjacências, ele vai responder pelo artigo 15. Então não precisa ele pegar a arma e efetuar disparo, não precisa ele apontar para ninguém. Só o fato de ele ter praticado a conduta de portar ilegalmente a arma de fogo, há uma presunção que a incolumidade pública, a segurança pública e a paz social foi violada. Porque a natureza desses crimes, de acordo com a doutrina majoritária e de acordo com os tribunais superiores, sem medo de errar, porque eu consultei a jurisprudência tanto da 5ª e da 6ª turma do STJ, como também entendimento do STF, são crimes de perigo abstrato. Há uma presunção ante fato que com a prática da conduta há a violação do bem jurídico tutelado. Perfeito? Então você vai carregar isso. Natureza dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato. Avançando aqui, ó,
O Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco heterogênea. Isso não é uma indagação, isso é uma afirmação. Como assim, professor? É uma afirmação. Ou seja, vamos lá. Vamos relembrar o conceito de norma penal em branco também. Ou seja, seria um corpo sem alma. Um exemplo que é trazido, né, pela doutrina fala assim, uma norma sem um complemento é um corpo sem alma. Ela não tem aplicabilidade, ou seja, um corpo sem alma não tem o que? A funcionalidade. Enfim, mas imagina o seguinte, você pega o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, lá está o crime de porte ilegal de arma de fogo. Aí vai falar portar, deter, ceder, vai trazer várias condutas. E no final, arma de fogo, munição e acessório de uso permitido. Com base na análise do artigo 14, só você analisando esse tipo penal, você consegue identificar e de forma completa o que seria uma arma de fogo de uso permitido? Não. O artigo 14 ele não está de forma completa, ele merece o quê? Um complemento. E esse complemento hoje vem através de decreto. Ou seja, quem produziu o Estatuto do Desarmamento foi o Congresso Nacional, aí Poder Legislativo Federal. Agora, quem fala a respeito do que é uma arma de fogo, o que é uma munição, um acessório, não foi o Congresso Nacional. Então o complemento do Estatuto do Desarmamento não vem através de uma outra lei sendo produzida pelo Congresso Nacional. Porque se viesse uma outra lei complementando o Estatuto do Desarmamento, eu poderia falar que o Estatuto do Desarmamento seria uma norma penal em branco homogênea. Mas hoje, o Estatuto do Desarmamento ele não é complementado por uma outra lei, e sim por decretos. Por isso que o que prevalece na doutrina é que o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco heterogênea. O complemento não é na mesma fonte de produção do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, a fonte de produção do Estatuto do Desarmamento foi o Congresso Nacional. Agora, quem complementa o Estatuto do Desarmamento é um decreto. Ou melhor, são decretos. Decretos que fazem parte do quê? De atos do Poder Executivo. Então, a fonte de complementação é diferente do que a fonte de produção. Por isso que é uma norma penal em branco heterogênea. É isso que prevalece. Então, se cai na tua prova falando que o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco heterogênea, certíssimo. Se a banca não entrar no mérito de especificar, por exemplo, se ela falar assim, pode-se afirmar que o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco. Ponto, paro por aí. Estaria certo? Entendo que sim, porque ela não especificou. Ela não pode afirmar que o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco homogênea. Ou seja, o complemento vem por uma outra lei. Aí estaria equivocado, tendo em vista que o complemento do Estatuto do Desarmamento hoje é feito por decreto. Ato do Poder Executivo. Então, falo em sentido amplo, é uma norma penal em branco homogênea. Certo? Especificou, vai ter que especificar que é heterogênea. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à dinâmica agora que vai entrar as discussões. Por quê? Antes, o que complementava o Estatuto do Desarmamento eram dois decretos. Primeiro aqui, ó. Eu tinha o decreto 3665 de 2000, era o regulamento famoso que falava sobre o conceito de arma de fogo, munição, acessório, tá? Complementava o Estatuto do Desarmamento, arma de fogo de uso restrito, proibido, enfim. Esse decreto regulamentava o Estatuto do Desarmamento porque eu pegava em cima dele o conceito de arma de fogo, munição, acessório, de uso permitido, de uso restrito. Mas além do decreto 3665 de 2000, ó, tinha também o regulamento. Esse aqui, ó, o decreto 5123 de 2004, era o regulamento do Estatuto. Ou seja, trazia ali de forma detalhada, sem obviamente contrariar a lei, tá, as disposições complementando aí o Estatuto do Desarmamento. Ocorre que esses dois decretos hoje não fazem mais parte, né, como complemento do Estatuto do Desarmamento, eles foram revogados. Tá? Hoje eu posso afirmar isso sem a gente ficar divagando muito para a gente não se perder. Hoje eu tenho, basicamente, ó, finalizando de forma bem detalhada, o que poderia complementar o Estatuto do Desarmamento, eu tenho 4 decretos. Eu tenho o decreto 9845, o 9846, o 9847 e o decreto 10.030. Eu juntando esses 4 decretos, eu posso falar que tem ali a complementação do Estatuto do Desarmamento. Mas além dessa complementação por decreto, tem portarias do COLOG, ou seja, do Comando de Logística do Comando do Exército, complementando também o Estatuto do Desarmamento. Mas isso seria muito aprofundado, a gente perderia a finalidade. Basta que você entenda o seguinte, que hoje esses dois decretos aqui, ó, o 3665 de 2000 e o 5123 de 2004, foram revogados. Você vai se ater ao que está disposto aqui, ó, no decreto 9845, de 25 de junho de 2009, ó, qual é a finalidade dele? É regulamentar o Estatuto do Desarmamento, ó, para dispor, presta atenção aqui, ó, sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse, ó, presta atenção, e a posse de armas de fogo e de munição. Então o objetivo dele é complementar, né, regulamentar o Estatuto do Desarmamento, envolvendo o que diz respeito à posse. Vai ter alguns assuntos que você não consegue esgotar só lendo o Estatuto do Desarmamento. Aonde que você vai para complementar? Vou buscar no decreto 9845,
a respeito da posse, fechando todo o raciocínio em cima desse decreto. Perfeito? Além do decreto 9845, ó, também eu tenho o decreto 9846. Mas o que veio a regulamentar esse decreto? Ó? O decreto 9846, ele regulamenta o Estatuto do Desarmamento para dispor sobre o registro, o cadastro e a aquisição de armas e de munições. Só que agora, ó, por caçadores, colecionadores e atiradores, ou seja, o CAC. Então ele serve para regulamentar, complementar o Estatuto do Desarmamento envolvendo ali, ó, o registro, o cadastro e também, ó, a aquisição de armas e de munições por caçadores, o famoso CAC. Tá difícil aqui sair o C, agora vai. Beleza? Mas, professor, tem outro decreto? Tem. É o decreto 9847, de 25 de junho de 2019. Ó. Regulamenta também o Estatuto do Desarmamento para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro. Agora, ó, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição. E sobre o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, e o SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Então, preste atenção aqui, vamos utilizar o marca-texto. Palavras-chave: porte, comercialização, tá, de arma de fogo, de munição, e ó, SINARM, Sistema Nacional de Armas, e o SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Essa é a finalidade da complementação do decreto 9847 em cima do Estatuto do Desarmamento. Aí você, mas caraca, eu tô com a cabeça confusa. Tá não, gente. Agora ficou mais tranquilo aqui. Tu vem aqui no 9845, ele se refere ao quê? Aquisição, cadastro, registro de posse de arma de fogo e munição. No 9846, ó, registro, cadastro, aquisição de arma de fogo e de munições de quem? Caçadores, colecionadores e atiradores. Vai lembrar do CAC. E por fim, o 9847. Mas professor, você falou que tem um decreto ainda 10.030. Sim, ele vai trazer o glossário, né? Em cima dele eu busquei o conceito de arma de fogo, arma de fogo semiautomática, arma de fogo automática. Isso tudo eu vou analisar com vocês quando chegar lá na parte dos crimes. Tá? Então vamos por parte, vamos com calma. Então, quais decretos hoje regulamentam o Estatuto do Desarmamento? Vamos lá. 9846, 9847, ou melhor, 9845, 9846, 9847. Mas, professor, o Bolsonaro ele publicou vários decretos, eu sei. E o último decreto aqui, o 9847, ele revoga ó, o 9785, o 9797 e o 9844. Então, todos esses decretos que foram publicados anteriormente pelo Bolsonaro foram revogados por esse último aqui de 25 de junho de 2019. E tem o 10.030 que vai trazer só o conceito ali, né? Envolve um decreto regulamentando os produtos proibidos, envolvendo ali esse controle pelo comando do Exército. É o decreto 10.030 de 30 de setembro de 2019. Então deu para você pegar a dinâmica aí envolvendo essa complementação. Hoje seria um equívoco você falar que o Estatuto do Desarmamento ele é complementado pelo decreto 3665 de 2000, pelo decreto 5123 de 2004. Aí você já sabe quais são os decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento. São 3. Eu vou citar o quarto. O quarto só para pegar o conceito de arma de fogo, mas não deixa de ser uma complementação. 9845, 9846, 9847 e o decreto 10.030. Beleza? É esse que você vai pegar, esses, aliás, que vocês vão pegar para tirar ali, pegar como referência e complementar o Estatuto do Desarmamento. Então, aquilo que for pertinente, eu vou falar a respeito desses decretos. Claro que é o seguinte, aqui a minha missão é passar para vocês o que pode ser cobrado em concurso. Eu não sou professor nessa missão aqui acadêmico, eu sou professor de concurso. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com aquilo que é cobrado para concurso público. Você vai se ater, quando cair no seu edital ali, ó, Lei 10.826 de 2003, está cobrando o quê? O Estatuto do Desarmamento. Ah, mas professor, será que ele vai cobrar de forma aprofundada e esses complementos? Não, porque no seu edital tem que estar o decreto. Porque como é que você vai saber que tem que estar o decreto, se não estiver lá? Então cobrou o Estatuto do Desarmamento, vai só em cima do Estatuto do Desarmamento. Agora, nada impede da banca perguntar se o Estatuto do Desarmamento ele é uma norma penal em branco. Aí já está pegando o entendimento da doutrina, que vai ser um pouquinho aprofundado. Não precisa você também saber todos os artigos desse decreto, basta ter um entendimento doutrinário para saber que o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco heterogênea. Perfeito? Mas agora, está no seu edital o Estatuto do Desarmamento e o decreto, ou os decretos, você vai ter que estudar. Aí pode ser de forma aprofundada e tudo depende do enunciado da questão, porque você pode cair numa pegadinha. Porque, por exemplo, se perguntar assim, de acordo com o decreto 9847, né, quais são os documentos ali para a pessoa pleitear a aquisição da arma de fogo para fins de porte? Aí você vai ter que ir em cima do decreto 9847. Ah, quais são os requisitos ali para a pessoa ser considerada caçadora, colecionadora ou atiradora? Então, vai em cima do decreto 9846, porque vai complementar, vai falar mais do que está previsto ali no Estatuto do Desarmamento. Beleza? Mas a princípio o que eu estou mencionando aqui para vocês é o suficiente. A não ser se no seu edital tiver
a menção desses decretos. Aí nós temos que trabalhar ponto a ponto. Tudo bem? Então você já sabe a dinâmica aí dos decretos. Agora, antes de ir para o artigo 3º, você pode observar que foram 7 decretos, se não me engano, logo no início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, que foram publicados impactando em cima do Estatuto do Desarmamento. Não revogando, pelo amor de Deus, não vai cometer esse equívoco, complementando. Um decreto não revoga uma lei. Sendo pelo fato do Estatuto do Desarmamento ser uma norma penal em branco, heterogênea e complementada por esse decreto, a mudança de um calibre, isso pode impactar. Foi o que aconteceu. Então, imagina o seguinte, ó. Antigamente, o indivíduo que portava ilegalmente uma arma de fogo, ponto 40, ele poderia vir a ser responsabilizado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que é crime hediondo, com base no artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072 de 1990. Aí tá lá. Foi pego, respondeu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16. Além disso, no momento que ele praticou o fato, era crime hediondo, por ser considerado uma arma de fogo de uso restrito. Aí acaba acontecendo o quê? Surge essas alterações e mudando ali a classificação, aconteceu que hoje uma pistola, por exemplo, calibre .40, uma pistola, né, que vai utilizar ali o calibre .40, ela passa a ser de uso permitido. Então, naquela época, o indivíduo estava respondendo pelo 16, veio essa alteração e vai impactar na conduta dele que ocorreu lá atrás, não vai? Porque isso é um exemplo que eu poderia aplicar essa complementação do Estatuto do Desarmamento como uma novatio legis em melius. Ah, mas professor, não é um decreto, não é lei, eu sei. Mas para o direito penal, isso serve como se fosse o quê? Uma lei benéfica para retroagir, tendo visto que vai impactar no tipo penal do 16, pelo fato de ter tirado a ponto 40 como de uso restrito proibido, uso restrito mais especificamente falando, tá? E jogado para de uso permitido. Aí o indivíduo estava respondendo com base no 16, que é crime hediondo, pena reclusão de 3 a 6 anos, mudou para uso permitido, obviamente a defesa vai correr atrás, vai pedir o que é desclassificação para, dando um exemplo de novatio legis in melius, mas nada impede do juiz também aplicar de ofício. Aí, ó, vai lá, vai para reclusão de 2 a 4 anos e enquadramento no artigo 14. E não é crime hediondo. Então isso impactou. Mas eu vou deixar para trabalhar com vocês essa parte de forma mais detalhada quando chegar na parte dos crimes. Não é o momento oportuno ainda eu aprofundar. Mas já ficou aí logo, a título de ensaio, o que pode ter, ou melhor, o que gerou, né, essas alterações aí no Estatuto do Desarmamento. Beleza? Então vem aqui comigo agora, ó, capítulo 2 do registro. Artigo 3º. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Aí vem o parágrafo único. Ó. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma do regulamento desta lei. Ou seja, você vai pegar o regulamento, no que diz respeito à aquisição da arma de fogo de uso restrito, elas vão ser registradas onde? Ah, é no SINARM? Não, no comando do Exército. É isso que fala ali o artigo 3º do Estatuto do Desarmamento. Tudo bem? As armas de fogo de uso permitido, Sistema Nacional de Armas. O artigo 4º ele vai trazer os requisitos aí para a aquisição da arma de fogo de uso permitido. E eu vou deixar para trabalhar com vocês no próximo bloco. Então aguardo vocês no próximo bloco, dando continuidade aí ao Estatuto